292 dispõe sobre modificações de veículos previstas nos artigos 98 e 106 da Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e da outras providências. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1º da Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme o Decreto 4.711, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, resolve. Artigo 1º. Estabelecer as modificações permitidas em veículo registrado no órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal. Parágrafo único. Os veículos e sua classificação quanto à espécie, tipo e carroceria estão descritos no anexo 1 da Resolução 291, CONTRAN. Artigo 2º. As modificações permitidas em veículos, bem como a exigência para cada modificação e a nova classificação dos veículos após modificados quanto ao tipo, espécie e carroceria para fins de registro e emissão de CRV/CRLV constam no anexo desta resolução. Parágrafo único. Além das modificações previstas nesta resolução, também são permitidas as transformações em veículos previstas no anexo 2 da Resolução 291, CONTRAN, as quais devem ser precedidas de obtenção de código de marca, modelo, versão, nos termos nela estabelecidos. Artigo 3º. As modificações em veículos devem ser precedidas de autorização da autoridade responsável pelo registro e licenciamento. Parágrafo único. A não observância do disposto no caput deste artigo incorrerá nas penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 230, inciso 7 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 4º. Quando houver modificação, exigir-se-á realização de inspeção de segurança veicular para emissão do Certificado de Segurança Veicular, CSV, conforme regulamentação específica do Inmetro, expedido por instituição técnica licenciada pelo DENATRAN, respeitadas as disposições constantes na tabela do anexo desta resolução. Parágrafo único. O número do Certificado de Segurança Veicular, CSV, deve ser registrado no campo das observações do Certificado de Registro de Veículos, CRV, e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV, enquanto que as modificações devem ser registradas nos campos específicos e, quando estes não existirem, no campo das observações do CRV/CRLV. Artigo 5º. Somente serão registrados, licenciados e emplacados com motor alimentado a óleo diesel os veículos autorizados conforme a Portaria número 23, baixada pelo extinto Departamento Nacional de Combustíveis, DNC, do Ministério de Minas e Energia e regulamentação específica do DENATRAN. Parágrafo único. Fica proibida a modificação da estrutura original de fábrica dos veículos para aumentar a capacidade de carga visando o uso do combustível diesel. Artigo 6º. Na troca do sistema de suspensão, não será permitida a utilização de sistemas de suspensão com regulagem de altura. Parágrafo único. Para os veículos que tiverem uma suspensão modificada, deve-se fazer constar no campo das observações do Certificado de Registro de Veículos, CRV, e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, a nova altura do veículo medida verticalmente do solo ao ponto
do farol baixo original do veículo. Artigo 7º. É permitido para fins automotivos, exceto para ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos, o uso do gás natural veicular (GNV) como combustível. Parágrafo 1º. Os componentes do sistema devem estar certificados no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, conforme regulamentação específica do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Parágrafo 2º. Por ocasião do registro, será exigido dos veículos automotores que utilizarem como combustível gás natural veicular (GNV), inciso 1, certificado de segurança veicular (CSV), expedido por instituição técnica licenciada pelo Denatran e acreditada pelo Inmetro, conforme regulamentação específica, onde conste a identificação do instalador registrado pelo Inmetro, que executou o serviço. Inciso 2. O certificado ambiental para uso de gás natural em veículos automotores, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, ou a posição do número do mesmo no CSV. Parágrafo 3º. Anualmente, para licenciamento dos veículos que utilizam gás natural veicular como combustível, será exigida a apresentação de novo certificado de segurança veicular. Artigo 8º. Ficam proibidas, inciso 1, a utilização de rodas pneus que ultrapassem o limite externos do paralamas do veículo. Inciso 2, o aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto pneu-roda. Inciso 3, a substituição do chassi ou monobloco do veículo por outro chassi ou monobloco nos casos de modificação, furto, roubo ou sinistro de veículos, com exceção de sinistros em motocicletas e assemelhados. Inciso 4. Alteração das características originais das molas do veículo, inclusão, exclusão ou modificação de dispositivos da suspensão. Artigo 9. O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) deverá estabelecer programa de avaliação da conformidade para os seguintes produtos. A linha A, eixo veicular para caminhão, caminhão-trator, ônibus, reboques e semi-reboques. A linha B, eixo unidirecional para caminhões, caminhões-tratores, ônibus, reboques e semi-reboques. A linha C, eixo autodirecional traseiro para caminhões, caminhões-tratores, ônibus, reboques e semi-reboques. Parágrafo 1º. Para as modificações previstas nas alíneas deste artigo, será exibido o Certificado de Segurança Veicular, CSV, a comprovação do atendimento e a regulamentação do Inmetro e nota fiscal do eixo, o qual deverá ser sem uso. Artigo 2º. Enquanto o Inmetro não estabelecer o programa de avaliação da conformidade dos produtos elencados neste artigo, os DETRANs deverão emitir, para fins de registro das alterações, o Certificado de Segurança Veicular, CSV, a nota fiscal do eixo sem uso, a notação de responsabilidade técnica para adaptação emitida por profissional legalmente habilitado, e no caso de eixos direcionais ou autodirecionais, notas fiscais dos componentes de direção, os quais deverão ser sem uso. Artigo 10. Dos veículos que sofrerem modificações para viabilizar a condução por pessoa com deficiência ou por aprendizagem em centros de formação de condutores, deve ser exigido o CSV, Certificado de Segurança Veicular. Artigo 11. Os veículos pré-cadastrados, cadastrados ou modificados a partir da data de entrada em vigor dessa resolução devem ser classificados conforme a tabela constante no anexo. Artigo 12. Em caso de complementação de
veículo inacabado, tipo caminhão, com carroceria aberta ou fechada, os órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal devem registrar no Certificado de Registro de Veículos, CRV, e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV, o comprimento da carroceria. Artigo 13. Fica garantido o direito de circulação até o sucateamento aos veículos modificados antes da data em vigor nesta resolução, desde que os seus proprietários tenham cumprido todos os requisitos exigidos para a sua regularização, mediante comprovação no Certificado de Registro de Veículos, CRV, e no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV. Artigo 14. Serão consideradas alterações de cor aquelas realizadas através de pintura ou adesivamento em áreas superiores a 50% do veículo, excluídas as áreas envidraçadas. Parágrafo único. Será atribuída a cor fantasia quando for impossível atingir uma cor predominante no veículo. Artigo 15. Na substituição de equipamentos veiculares em veículos já registrados, os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal devem exigir a apresentação dos seguintes documentos em relação ao equipamento veicular. Inciso 1. Equipamento veicular novo ou fabricado após a entrada em vigor da Portaria 27 do DENATRAN. A linha A, CSV, a linha B, CAT, a linha C, nota fiscal. Inciso 2. Equipamento veicular usado ou reformado, fabricado antes da entrada em vigor da Portaria 27 do DENATRAN, CSV, e comprovação de procedência através de nota fiscal original, devendo mediante declaração do proprietário, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência ilícita do equipamento veicular. Artigo 16. O órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, poderá, mediante estudo técnicos elaborados pela Coordenação Geral da Infraestrutura de Trânsito, alterar a tabela constante do anexo. Artigo 17. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução 262, contra